Para pedir socorro, um náufrago muitas vezes usa uma garrafa e um bilhete. Recentemente, várias pessoas foram salvas aqui no Pará graças a isso. Mas e quando é um profissional dos quadrinhos? Como é que ele pede socorro? Meu nome é Diego Morro, tá na hora da gente viajar no tempo. Essa história envolve principalmente dois dos grandes nomes dos quadrinhos, Jim Shooter e o David Cockrum. O Shooter tem uma trajetória tão incrível que no futuro eu vou fazer um vídeo só sobre ele. O cara começou com 13 anos enviando roteiros da Legião dos Super-Heróis lá para a National, hoje DC. Em 1966, o editor Mort Weisinger, que nós já citamos várias vezes aqui, o Mort Weisinger oficialmente contratou o moleque com apenas 14 anos para ser roteirista da editora. Sim, é um dos recordes dos quadrinhos, né, de pessoa que começou tão cedo fazendo quadrinhos. Mas o que nos interessa aqui é a carreira do Shooter na concorrente Marvel. De 1º de janeiro de 1978 a 15 de abril de 1987, o Jim Shooter foi o editor-chefe da Marvel. Ele teve vários méritos nessa função dele, como, por exemplo, então, colocar a editora no nascente mercado direto das comic shops. Ele criou o selo Epic, que foi uma resposta da Marvel ao mercado independente, à DC, que estavam dando direito para os artistas, então ele vai lá e cria o selo Epic. Ele tem vários sucessos comerciais, como, por exemplo, Guerras Secretas, né, o Secret Wars, mas, infelizmente, ele também se tornou, provavelmente, o profissional mais odiado do mercado. Nós colocamos no nosso livro diversas declarações, diversas entrevistas de autores que abandonaram a Marvel nesse período por causa do Shooter. Nomes de peso, como Roy Thomas, que era o herdeiro legítimo do Stan Lee, Roy Thomas, o John Byrne, o Marv Wolfman, Gene Coleman, Steve Gerber. É uma lista de pessoas que odeia o Jim Shooter. Nós usamos no livro vários artigos do Gary Groth, do The Comic Journal, que descascam, mas assim, ó, descascam com prazer, com vontade, o Jim Shooter. Assim, o Gary Groth tem um ódio absurdo do Jim Shooter. Ele é muito, muito odiado até hoje. O desenhista Dave Cockrum é talvez o maior estilista que a gente tem no gênero super-heróis. Sim, ele é um grande desenhista, ele sabe contar uma história, ele tem todo o domínio de narrativa e ainda por cima o cara criou alguns dos mais marcantes uniformes que a gente tem na história dos quadrinhos, né, no gênero super-heróis até hoje. Lá nos anos 70, quando ele assumiu a revista do Superboy, foi ele que remodelou ou criou, no caso dos novos personagens, todos os uniformes da Legião dos Super-Heróis. Sim, tudo que tu conhece até hoje da Legião dos Super-Heróis foi criação do David Cockrum, que são dezenas de uniformes que até hoje são usados e funcionam. Só que nesse período teve um momento lá da saga que tem o casamento entre o Saltador e a Dama Dupla. Era moça tríplice, mas uma delas morreu, aquelas coisas de super-heróis. Ele fez uma página dupla linda, que inclusive vai inspirar o George Pérez a fazer, né, Crise nas Infinitas Terras, aquela cena com um monte de herói e tal. É o David Cockrum que, né, faz isso muito bem nesse casamento aí. E aí ele foi pedir para a direção da National, olha, ficou tão bonita a página, eu quero o meu original. E a National não deu, brigaram com ele. Se você quiser, eu faço um vídeo só sobre esse barraco dos originais, que é uma coisa muito pesada na história dos quadrinhos. E aí, então, quando eles não devolveram para ele o original, ele, com toda a razão, falou: Ó, então eu não quero mais trabalhar com vocês, e foi para a concorrente Marvel. Com várias ideias que ele tinha para a Legião e acabou não usando, o David Cockrum e o editor roteirista Len Wein simplesmente criaram os novos X-Men. Sim, exatamente como ele tinha feito na Legião, ele fez agora com os Mutantes. Ele simplesmente criou todos os novos personagens e remodelou os que já existiam. Sim, é criação do David Cockrum, a Tempestade, o Colossus, o Noturno, o Pássaro Trovejante. Muita gente. Foi ele que fez o novo uniforme da Miss Marvel, que vai estrear na Miss Marvel 20 com capa de outubro de 1978. Os designs do David Cockrum são tão maravilhosos que até hoje a Marvel e a DC
continuam usando essas dezenas de uniformes. Ninguém tem coragem de mexer nisso, porque são lindos demais. Só que o ritmo estava muito puxado para o David Crockett, porque a arte dele era tão linda que a Marvel começa a passar para ele cada vez mais capas. Claro, né? Chama atenção na banca, chama atenção no ponto de venda na Comic Shop. Ele vira praticamente o capista oficial da editora. E aí, por isso, então, ele sai dos X-Men logo no começo, e o Len Wein também, e aí que entram o Chris Claremont e o John Byrne, e o resto você já sabe da história. Só que nessa dança das cadeiras, né, na direção, o Jim Shooter acaba virando o editor-chefe e vai transformar a vida de todo mundo no inferno, o que nos traz ao nosso vídeo de hoje. Muito triste com tudo que estava acontecendo, o Dave então envia uma carta para o Stan Lee se demitindo. Só que o editor Jim Salicrup simplesmente trocou algumas palavras, poucas palavras, nessa carta e resolveu publicar ela na Iron Man 127 com capa de outubro de 1979. É aquela fase que o Tony Stark está se afundando no alcoolismo, ele ofendeu o Jarvis pede demissão, só que em vez de botar a carta de demissão do Jarvis, ele simplesmente botou a carta de demissão do desenhista Dave Cockrum. E agora eu vou ler para você então o que foi publicado na revista. Para Anthony Stark, por meio desta, notifico-me a demissão da presente função. A decisão tem efeito imediato. Deixo essa função porque não há mais uma grande família feliz, nem o espírito de equipe com os quais muito apreciei trabalhar. Ao longo do último ano ou mais, assisti a moral dos Avengers desintegrar-se ao ponto que, em vez de ser uma equipe ou família, passou a ser uma mistura de indivíduos descontentes que deixam fervilhar sua mistura individual de fúria reprimida, ressentimento e frustração. Vi muitos de meus amigos suportarem em silêncio as posturas injustas, assim como malícias e rancores. Minhas queixas particulares são relativamente menores se comparadas às dos outros, mas não é minha intenção suportá-las calado. Assisti aos Avengers serem desmantelados, extirpados, reorganizados. Tenho convicção de que isso foi feito na intenção de mostrar a criadagem quem é que manda. Não é minha intenção testemunhar o que está por vir. Atenciosamente, Jarvis. Lembre-se que já existia uma bem consolidada mídia especializada em quadrinhos. Essa história explodiu no ventilador com tal força que na sessão de cartas da Iron Man 130, o então roteirista David Michelini, ele teve que se explicar para os leitores, jogar a batata quente no colo do coitado. Ele teve que escrever, né, na sessão de cartas lá para os leitores dizendo assim, olha, o Jarvis, essa carta do Jarvis era um elemento chave do roteiro porque era um momento para a gente fazer o Tony Stark cair a ficha do Tony Stark, né? Ele entender como é que ele estava tratando mal as pessoas por causa da bebida e tal. Só que na mesma época houve uma outra demissão aqui na editora tal, e aí acabou rolando uma confusão. Ele escreveu isso na sessão de cartas, eu vou ler para você. Ele botou assim, eu também não gostei, mas coisas assim acontecem, me falaram, e nós vamos fazer o melhor para que isso não se repita. Eu sinceramente peço desculpas pela Marvel e por mim, por qualquer desentendimento ou confusão que esse erro possa ter causado. Você não precisa conhecer a fundo os bastidores, como é que se faz uma história em quadrinho, né? Como é que se publica uma história em quadrinho, para entender que é impossível uma carta de demissão de verdade de um profissional ser confundida e parar nas páginas de uma revista. Não tem como isso acontecer, a menos que seja a equipe pedindo socorro. Socorro para os leitores, socorro para o mercado, socorro para qualquer um. Ninguém aguentava mais o Jim Shooter. Ó, chegou a nossa tardes, é hora da gente voltar para o presente. Já sabe, né? Se você gostou, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, comenta, diga sobre o que você quer saber, que daqui a pouco eu volto então para mais uma viagem no tempo, mais um bastidor, e espero que com menos barraco.